Começamos agora o nosso freestyle e a gente tem uma convidada mais do que especial para conversar com ela na nossa mesa de jantar. A gente tem German Carmona. Olá, que prazer estar aqui com vocês. A gente tem Lúcio Ribeiro. Oi, mais um freestyle podcast legal que a gente está fazendo na nossa mesa de jantar. E é sempre um prazer. Estamos numa mesa de jantar virtual, por conta de tudo que está acontecendo agora. Então, obviamente, pode ser que a gente tenha alguns percalços tecnológicos, mas a gente vai seguir adiante. E para fazer parte da nossa mesa de jantar virtual, temos aqui a queridíssima Patrícia Vaz. Oi, gente, que presente, hein? Esse convite maravilhoso estar com vocês. Estamos aqui. Bem-vinda! Viva! Bem-vindaça! Obrigada. Pati, a gente vai bater um papo contigo, mesmo de mesa de jantar, e aí eu vou começar te perguntando como que você está vendo esse momento onde as marcas estão falando, não falando, elas estão, enfim, acho que está uma grande interrogação. E você, como uma pessoa que é super expert em brand entertainment, brand content, brand storytelling, todos os brands do mundo, como é que você está vendo esse momento como alguém assim que estuda e trabalha com isso há muito tempo? Olha, eu acho que assim, a gente nunca viveu um caos, né, desse nível, coloca todo mundo em suspensão, né, muitos em susto, né, e todo mundo tendo que administrar uma série de coisas, né, mesmo quem é o ser de marketing que está ali atrás daquela cadeira, se percebe como ser humano com o máximo de temor possível, como nunca antes, né, então se antes essas pessoas achavam que viviam qualquer tipo de insegurança de mercado, corporativa, ou vivendo todas as questões do desafio só de estar vivo, né, de ser alguma coisa, agora muito mais, né? Então, eu acredito que as marcas, aquelas que... Porque, assim, o que eu acho que é o maior desafio hoje para uma marca? Ela se manter relevante, ela conseguir ousar representar a sociedade e transformar uma cultura. Eu acho que marca que existe hoje precisa se esforçar nessa direção, porque as pessoas cada vez mais, ainda mais as gerações mais jovens, escolhem marcas não porque elas têm produtos inovadores, porque elas têm bons produtos, bons serviços, porque elas sabem se comportar bem nas redes sociais, reagem bem, porque elas são ágeis, rápidas, ou até conseguem criar uma boa conexão emocional. Isso tudo não é mais suficiente. Ainda mais em tempos de caos, como esse que a gente está vivendo. Então, se a marca hoje precisa realmente criar valor na vida das pessoas, assumir um outro papel e ser ainda mais relevante, num momento caótico, é quando ela menos pode comercializar alguma coisa, tentando tirar algum ganho disso. Então, está todo mundo mais suscetível. O ser humano está muito mais sensível. Quem já tinha um nível de exigência com as marcas, né, cada vez mais, como eu estava colocando aqui, só da marca existir, porque são outros tempos, imagina no momento de pandemia, né? Então, eu acredito que muitas estão tentando, de alguma forma, garantir uma presença, mas eu percebo muito medo. Eu nunca vi as marcas com tanto medo. Eu imagino que deve ser uma decisão interna nas empresas de vai, fala sobre isso, vai, vende aquilo. Então, eu recebo, por exemplo, um WhatsApp de uma empresa de seguro médico, eu não quero nunca mais ver esse nome na minha frente agora. Não quero. Né? Uma marca que tenta se apropriar ou que tenta se projetar num momento desse, pode colocar de vez a cabeça no buraco, né? Em termos de percepção, de construção de imagem. Então, é fundamental a marca ser o mais idônea, ser o mais ética, ser o mais responsável possível, ainda mais no momento em que a gente não escuta só vozes de responsabilidade, sem comentários, né?
Então, aliás, o comentário já está aí, né? Já está feito. Já está feito. Então, eu acho que marcas como, por exemplo, a Ambev, que vem e rapidamente, ou a Natura, logo depois, com a Avon, que vem e tentam, né, disponibilizar sabonetes, a outra faz gel. Quanto mais a marca tentar extrair da sua origem algo que ela pode disponibilizar para a sociedade sem ganhar nada em troca, se possível, nem coloca logo, por mais louco que isso possa parecer. Porque até o logo pode estar incomodando no momento desse, sabe? Porque pode parecer querer associar alguma coisa à marca, querer ganhar o jogo nesse momento. E esse é um momento completamente atípico, né? Então, eu acho que as marcas devem usar e abusar da ética nesse momento, sabe? E da coragem, né? Você fala esses exemplos, né? Nesses momentos de crise, realmente precisa de coragem para tomar decisões rápidas e assertivas e fazer, né? Esses exemplos são muito pertinentes que você trouxe. Eu queria fazer uma pergunta daquela de alguns milhões de dólares, né? Você é a pessoa de referência no Brasil, uma das pessoas do mundo, referência quando a gente fala de branded content, branded entertainment e brand storytelling. Dá para a gente resumir um pouquinho de que universo que a gente está conversando? Dá. Obrigada para mim é um elogio que você está falando, porque nunca foi minha intenção, eu nunca quis sair do foco em publicidade e buscar uma outra plataforma de sobrevivência. Foi muito mais forte que eu. Quando eu vi, eu já estava completamente envolvida e absorvida e arrebatada por isso. Então, eu não sei o dia que mudou meu mindset, eu não sei o dia que eu escolhi, eu quero olhar para cá, não quero olhar mais para lá, mas eu sei que eu fui há muito tempo, e eu trabalhei anos em grandes agências, mas eu fui há muito tempo, há pelo menos uns 15 ou há 20 anos atrás, que eu fui ficando muito desconfortável, incomodada com o modelo, com o sistema que eu trabalhava, com o fato da propaganda, principalmente no Brasil, ser tão tradicional, independente de ser muito criativa, mas a maior parte dela não é, o quanto que a propaganda simplesmente interrompia e muitas vezes era desinteressante. E como eu sempre me debrucei muito sobre o comportamento humano, né, sempre me orientou e foi meu drive o comportamento humano, antropologia, sociologia, compreender de forma até mais arqueológica, vamos dizer assim, o que afeta as pessoas, por que elas têm determinados comandos, escolhem comprar isso ou aquilo, e o quanto que, na verdade, tudo é muito emocional. Eu naturalmente me vi escolhendo trabalhar nesse território que eu acho tão potente, que é tão potente e em plena evolução, que é o encontro das narrativas e do storytelling, mas, acima de tudo, é o encontro do que é relevante para as pessoas através das narrativas, com a cultura e o entretenimento, né? Então, é o potente encontro da relevância com cultura e conteúdo e a marca, né? Então, como é que a gente consegue entender o que é branded content, o que é brand storytelling? É algo que cria relevância e valor na vida das pessoas, enquanto informa, enquanto envolve, enquanto engaja, enquanto até entretém, sem interromper e sem ser intrusivo. Então, não pode ser um cavalo de Troia onde a marca finge contar uma história, mas, na verdade, ela está falando sobre ela, né? Então, a história conecta as pessoas, não porque ela veio no formato de storytelling, né? Ela conecta as pessoas porque ela fez sentido, porque ela afetou e porque ela criou uma empatia e deslocou o ser humano que assistiu aquela história, que entrou em contato com aquela história e que praticamente abraçou o personagem do outro lado, o personagem que está naquele mundo do entretenimento, porque é um personagem carregado de valores humanos e de questões humanas. É por isso que a gente tem sucesso em algumas histórias e em outras não. A história que é carregada de valores humanos, que a marca garante a integridade dela, sem tentar falar só dela mesma, mas sim contando uma história sobre as pessoas, é a história que vence, né? Então, a diferença básica entre branded content, brand storytelling e propaganda, eu costumo falar dessa forma que acho que é mais simplificada. Você imagina dois planetas. Num planeta é o planeta do marketing, da publicidade, é o planeta do preço, é o planeta da promoção, é o planeta das formas mais tradicionais,
onde a marca vende alguma coisa sobre ela, onde a marca fala sobre ela. É o planeta que existe há muito tempo orientado para a venda, para a comercialização de uma mensagem institucional ou de produto, de feature de produto. Aí você tem um outro planeta, que às vezes ele fica meio pertinho desse, mas é um outro planeta, que é o planeta do entretenimento, do conteúdo, que existe somente em função de ter interessado a audiência, não adianta só o impacto. Então a audiência consome o que tem naquele planeta, porque ali se fala a língua humana. O idioma ali é diferente. Enquanto no planeta do marketing, da publicidade, onde as formas são mais intrusivas e interruptivas, a marca quer dizer algo sobre ela, no outro planeta, o idioma que se fala é o que a audiência quer ouvir, ou pelo menos algo sobre o qual a audiência vai querer falar a respeito. Então são drives muito diferentes. O futuro da publicidade, eu sempre gosto de pontuar, não é ela ser intrusiva e interruptiva mesmo, porque a internet está aí possibilitando um outro futuro, né? O futuro da publicidade é, pelo amor de Deus, ser relevante. E é claro que da forma mais entretenedora possível, né? Exato o momento que a gente está vivendo, né? Que a gente precisa dessas conversas humanas, né? As mensagens humanas mesmo, e não nesse momento agora, né? Eu tenho uma curiosidade, qual que seria, o que a gente está vivendo nessa confusão toda que a gente ainda está procurando entender, uma situação de pós-guerra sem ter uma guerra, ou na verdade tem essa guerra que é contra um negócio meio invisível, e a gente ainda não tem uma solução. Aí o mundo ficou bagunçado, todo mundo ficou dentro de casa. E eu vejo, porque eu sou do entretenimento, desse segundo planetinha, eu vejo uma gama muito grande de galera fazendo coisas na internet, fazendo festivais de música na internet. O futebol está fazendo algumas ações na internet por si só. Qual o conselho que você daria para as marcas agora, ou se existe esse conselho, que é um pouco o que você falou no começo ali, mas se era necessário, se é legal para a marca estar junto desse novo entretenimento enclausurado, ou ainda ficar olhando para ver o que vai acontecer, porque esse é um momento que a gente vive agora, e eu imagino que quando tudo isso acabar e as pessoas começarem a sair para a rua, o mundo vai estar muito diferente, também vai precisar de um segundo entendimento do que está acontecendo, e as marcas precisam estar ali, vivas, mantendo empregos, mantendo patrocínios, sendo vistas. Enfim, qual o comportamento ideal para a marca hoje em dia que as pessoas estão em casa e se tem alguma pista do que vai ser esse comportamento quando as pessoas voltarem a sair para a rua, mas encontrar um outro mundo? É difícil, né? Mas olha, eu vou te falar. Sabe o que eu acho que a gente está vivendo há algum tempo já, só que esse, entre aspas, microvírus desencadeou de forma muito mais agressiva e fazendo a onda bater em todo mundo, né? No pé de todo mundo, no corpo de todo mundo. A gente está vivendo uma tremenda, assim, uma puta desterritorialização, né? Onde o movimento é incessante e vertiginoso de passagem. Então agora o ser humano, querendo ou não, ele vai mudar. Né? A gente escuta muita gente falando a importância de mudar, a importância de inovar. Todo mundo quer inovação. Quem é marca, quem é consumidor, todo mundo adora buscar a inovação, mas o ser humano odeia mudar, ele odeia sair do lugarzinho que ele está. E agora acabou isso. Então, a gente nunca viveu tão profundamente na pele de menos, né? Assim, eu estou em casa há 11 dias porque eu resolvi, num sábado à noite, entrar e ficar presa, quietinha, isolada, mas a maioria das pessoas começou na segunda, terça-feira seguinte. Mas, assim, eu relaxei, eu entendi que eu estou vivendo ainda mais o processo de desterritorialização que eu achava que eu já tinha vivido, inclusive na minha carreira, onde é incessante, é vertiginoso, você não tem noção de onde você está pisando e vai ser mudado isso. Então agora é uma questão tanto para marcas como para indivíduos, como para instituições públicas ou não, se compreender que não tem nada mais relevante nesse momento do que contribuição
para a sociedade e que pode até não estar vinculada à venda do produto da marca, né? Então, a lucratividade da marca. Nesse momento, assim, já está havendo uma perda e um impacto econômico, político, social absurdo no mundo. As coisas vão piorar, provavelmente, no Brasil, a gente sabe, ainda mais com as comunidades mais carentes. Eu acredito muito que a grande revolução do marketing acontece quando a marca se coloca de verdade no lugar das pessoas. Num momento caótico como esse, a dose de humanização da marca tem que ser ainda maior e realmente a marca olhar o que as pessoas mais precisam e interpretar e decodificar também, porque pode não ser tão óbvio o que as pessoas mais precisam ouvir e sentir agora, né? Falando até dessa desterritorialização, que é muito inspirado num pensamento de um filósofo chamado Deleuze, que eu comentei com vocês no início, depois que a gente desterritorializa e aceita esse processo de mudança, a gente não tem como eu não lembrar do que o Ralph Waldo falou, Emerson, sobre o que seria a transformação na sociedade. Ele falava que we dive and we appear in new places, né? Então, assim, transformar de verdade é quando você aceita, por mais assustador que possa parecer, mergulhar, e quando você sai fora, você encontra um novo lugar. Mas não é ruim esse novo lugar, né? É uma oportunidade de reconfigurar tudo e de aceitar novas formas e novos drives, né? E novas formas de conviver, uma nova civilidade, né? Uma nova consciência do todo e mais um monte de coisa que hoje a gente pode contar, na verdade, com as marcas. É claro que a gente está contando um pouco com o Ministério da Saúde também, mas a gente pode e deve contar com as marcas, assumindo esse papel, essa coragem, né? Como o Germán também comentou, de ousar transformar a cultura e representar a sociedade, né? Ô, Paty, queria até fazer um paralelo aqui de quando eu te conheci, porque você falou muito sobre mudança, abraçar o novo, né? Abraçar algo que a gente não conhece. E eu te conheci há muito tempo atrás, quando você era vice-presidente, a head de planejamento de uma das maiores agências do mundo. Na verdade, estava aqui no Brasil, mas está trabalhando numa multinacional, e de repente você sai, assim, anos trabalhando em grandes multinacionais de agência, e aí você foi para esse lugar que você está hoje, que eu acho que é um lugar que é super bacana, porque ajuda muitas marcas, mas eu queria fazer o paralelo, então, de quando eu te conheci. Para quem não sabe, eu era estagiária da IBM nessa época, eu estava na faculdade, e eu tinha que fazer estágio no último ano, e aí eu fui trabalhar na IBM, e a IBM era cliente dessa agência. Um belo dia, uma das primeiras reuniões que eu fui com a agência na minha vida, assim, eu não entendia nada. Eu praticamente servia o cafezinho na reunião, né? Porque estagiário ali e tal. Não que eu acho que estagiário tem que fazer isso, mas, assim, já passei por muita coisa nesta vida. E aí eu tava lá e, de repente, entra aquela mulher e começa a falar sobre toda a estratégia. Isso foi em 94. A gente estava discutindo uma campanha da IBM que tinha sido filmada fora do Brasil, e naquele momento, gente, pasme, nunca um comercial tinha ido para a TV com legenda. E a gente estava discutindo isso, como que ia ser. Na verdade, eu não estava discutindo nada, né? Eu estava sentada, olhando a discussão de muita gente muito inteligente. E ali aí eu comecei a olhar e falei, eu não tô acreditando que eu tô aqui no meio, tinha acabado de começar a trabalhar com marketing, e aí eu tô contando essa história porque essa foi uma reunião que me marcou muito, porque era uma discussão sobre colocar um filme em inglês num país onde as pessoas não falam inglês, se ia ser legendado ou não, e eu me lembro que você peitou muito isso, falou, não, a gente tem que pôr, vai dar certo, a gente tem que pôr, e no final a campanha foi pro ar com legenda, foi muito legal. E aí corta muitos anos sem saber da Patrícia Weiss. Um belo dia eu tô trabalhando com uma pessoa que estava no meu time, que é a Chiara Martini, que eu amo de paixão, e a gente amamos, né, aqui, e aí a gente estava conversando, ela falou, eu preciso te apresentar uma pessoa que está fazendo um trabalho de branded content muito legal, e ela conhece muito sobre isso, acho que talvez ela possa ajudar a gente. Ela chama Patrícia Weiss. Gente, a hora que ela falou o nome da Paty,
Eu falei assim, não, isso não está acontecendo. E aí, só que obviamente, gente, eu sabia quem era a Patrícia. A Patrícia não sabia quem era a estagiária que estava naquela reunião. Óbvio. Muito bem, edita. Eu vou conhecer a Patrícia Vaz. Eu achei maravilhoso. Eu vou conhecer a Patrícia Vaz. A Chiara chega e me apresenta a Patrícia Vaz. Eu olho para ela e eu falo assim: você não sabe, eu servia cafezinho numa reunião, não sei o que, nanana, e comecei a contar. Essa mulher me olhou e falou: não, isso só pode estar de sacanagem. Eu falei: não, era eu. Ela, meu, mas você hoje é uma das VPs mais importantes de marketing do Brasil. Impossível, isso não aconteceu. Eu falei: aconteceu. Aí eu descrevi a reunião, ela falou: puta, era você. Olha, tentando aqui me recuperar da emoção da história que você contou, né, Dani Caxixe, mas enfim, você sabe que você é inesquecível, você sabe disso. Eu lembrava da sua carinha, mas é que você era muito tímida na época. Se você falasse um pouquinho do que você fala hoje, você ia parar a reunião inteira. Tem muita gente que hoje está em agência, tem muita gente que hoje quer mudar, tem muita gente hoje super jovem que está a fim de se especializar e empreender. Minha pergunta é, tipo, que dica você daria, que conselho você daria para essas pessoas que hoje estão em algumas determinadas funções e cargos e estão olhando e falando, putz, talvez não sei se é exatamente esse tipo de trabalho que eu quero ou se é nessa comunicação que eu acredito. O que você daria de dica para essas pessoas? Olha, assim, eu não sei se eu tenho o melhor conselho. Eu acredito demais que nossa intuição e instinto nem sempre estão errados. Ou, na maior parte das vezes, não estão errados. A gente precisa ter a coragem junto. Né? A coragem tem que estar junto. A gente tem que encontrar a coragem. E a coragem, muitas vezes, surge em momento de dor. Em momento... Eu não saí de uma vez de agência, eu tentei sair 3 vezes e numa delas eu quase fui morar fora. Isso foi muito cedo. Eu não me sentia escutada, eu fui muito feliz, trabalhei em várias agências que eu adorei trabalhar com pessoas incríveis, que eu tenho um tremendo orgulho de ter aprendido e trocado um monte com todas essas pessoas. Mas o sistema ficou ultrapassado, né? Então, às vezes, parece anos 50. Então, a questão hoje é que as melhores ideias não precisam mais vir somente de agências, elas vêm de pessoas. Então, houve uma transformação cultural no mundo onde você pode aceitar ou não, topar, enfrentar a mudança. E muitas vezes a mudança está relacionada a não só mudar de carreira ou a mudar de território que você atua, e continuar trabalhando com marcas como eu, mas também abrir mão de valores, né, que você recebia e que você leva um tempo até equalizar e se acostumar e tornar aquilo a sua nova vida. Chegou uma hora que eu não conseguia mais ter oxigênio. Eu precisava, assim, na verdade, mudar para mim, sair de agência e trabalhar com um território cujo drive é muito mais orientado para a relevância, para as histórias humanas, para o que vai conectar e poder mudar, inclusive, a vida de uma pessoa, com uma missão um pouco mais diferenciada, onde o objetivo final não é só a venda, quer dizer, isso tudo eu acabei seguindo instintivamente, intuitivamente. Eu não sei exatamente quando foi o dia, eu sei que foi ficando muito insuportável para mim, o meu dia a dia em agência, não pelas pessoas nem pelas organizações. Eu trabalhei em agências que eu tenho saudade e carinho e respeito até hoje muito. Você mesma deu exemplo de uma agência que eu trabalhei 11 anos, que é a Ogilvy, que eu nunca vou esquecer, né? Nem todo mundo que eu trabalhei lá. Então, eu não tinha mais oxigênio, eu precisava respirar. Então, foi uma mudança que, quando eu vi, eu já estava em mudança. Né? Eu já estava com a desterritorialização acontecendo, que era maior do que eu. Então, o meu mindset mudou. Eu acho que o mais importante, que é o que eu tento passar e transmitir, tangibilizando bastante no meu dia a dia de trabalho, seja com marca, seja com aluno, seja nas consultorias que eu dou para todo mundo do mercado, seja quando eu tenho a oportunidade de desenvolver o curso como eu desenvolvi para Miami ou para o Senac, não importa. Como consultora, eu não procuro mais um lugar para eu estar, ou até criando e produzindo conteúdo quando eu estou na Asas. Né? Eu não procuro mais um lugar para eu pisar. É importante você parar de procurar o território.
Você parar de procurar necessariamente aonde eu quero estar daqui a 5 anos. Essa pergunta, eu acho que ela precisa morrer nesse momento de caos do mundo. Por que a gente tem que saber onde a gente tem Uhum. que estar daqui a 5 anos? De repente você está montando uma família, né? Você está construindo, né, um lar, é uma coisa. Eu quero estar com meus filhos morando não sei aonde, pode até ser. Mas, assim, em termos de carreira, por que não planejar? Por que não se permitir ser afetado pelos acontecimentos, e pelas escolhas que você vai fazer lá na frente, né, que tem relação direta com o teu caráter, com a tua bagagem, com a tua formação. Eu cresci numa casa, gente, com um Mad Men. Meu pai era um ídolo no mercado publicitário, até ele morrer em 77. Ele foi um professor cassado de História e Geografia, super respeitado no Rio de Janeiro. Depois ele virou publicitário, montou a Caio com o Caio e foi uma das agências mais criativas que o país teve, principalmente nos anos 70. Mas e ele era o típico Mad Men em casa. Então eu choro até hoje se eu ver um anúncio all type bem escrito. Eu amo publicidade relevante, publicidade engraçada e divertida. Agora, aquilo, tem gente que acha que eu posso implicar com publicidade. Eu não implico com publicidade. Eu implico com a marca que não é ética. Eu implico com a postura da marca. E que ainda não começou o processo de mudança. Eu participo de grupos de gente de marketing, não tem comparação, gente, com o que eu escuto. O que as pessoas de marketing falam está muito mais lá na frente. E não é de hoje. Então, não adianta mais os profissionais de comunicação se acomodarem de alguma forma nas estruturas e nos sistemas que eles trabalham, principalmente no Brasil, que é orientado à compra de mídia, né? Enquanto você estiver orientado à compra de mídia e não ao poder de ressonância da ideia, e o quanto que aquela ideia que você desenvolveu para uma marca pode mudar uma cultura, transformar um pré-conceito, né? Você não está trabalhando no melhor lugar que você poderia estar. O melhor lugar para você trabalhar não é um lugar, é o que te faz acordar todo dia. Eu não tenho mais a segunda-feira deprimente, entendeu? Eu não tenho mais isso. Mesmo na época de coronavírus, eu não tenho mais, ai meu Deus, a segunda-feira, ai meu Deus, amanhã é segunda-feira. Eu me tornei dona do meu tempo. Então, isso realmente é um poder relacionado à liberdade de ser maravilhoso. É claro que eu posso voltar a trabalhar numa agência? Claro que eu posso. Eu posso voltar a trabalhar até numa marca? É claro que eu posso. Mas a gente vai fazer um acordo, porque eu vou ser a melhor profissional que eu posso ser, eu vou aterrissar com toda a minha potencialidade num lugar que respeitar e abraçar toda a minha potencialidade. Quando você me conheceu, Dani, um pouco depois, tinha agência que me contratava para ajudar em processos de inovação cultural. Você não muda a cultura de nada se as pessoas não estão afim de mudar. Né? Você não muda nada se você contratar hoje numa agência um roteirista ou criar um núcleo dentro da criação, ou criar um núcleo em qualquer área. Qualquer célula, o núcleo que você cria, você já começa errado. Você só muda algo se você mudar a cultura inteira. Né? Anexo não muda nada. Verdade. E isso é interessante, a gente ouve muito, né, para esses novos pensamentos da comunicação, a necessidade de novos formatos de trabalho, né, de trabalho com pessoas afins ou coletivos, mas e eu acho isso lindo ouvir, e eu estou nesse movimento também, né, de buscando muito mais que seja verdadeiro para mim do que para outros. Eu queria perguntar, falando de coletivo, você mencionou a Asas, se pudesse contar para a gente o trabalho que você faz com a Asas, o que é a Asas, que é tão interessante esse coletivo que tem gente incrível, né? Nossa, é muita gente incrível. A Asas é um encontro, né, potente de gente que escolhe os projetos, né? Então você não recebe uma tarefa e tem que trabalhar no projeto que não necessariamente é o projeto que você tem maior afinidade, né? Então a gente ativa os alados, né? Que tem gente desde a Chiara,
tem gente que está fora do Brasil, tem gente que é de criação do Peru e que é de curadoria cultural no Peru, gente que é da Espanha, gente que é de São Paulo, do Rio, tem gente em tudo quanto é lugar do mundo, mas pessoas que têm uma afinidade ali enorme, que é desenvolver conteúdos relevantes que realmente podem criar valor. Então, a Asas não trabalha com volume de trabalho gigantesco e não topa trabalhar com projetos que não sejam realmente relevantes, né? Então, sempre foi assim desde o início. E a constituição da Asas, muito idealizada pela Paula, e eu pude contribuir muito no início na concepção da filosofia, né? No desenho da metodologia e também juntos todos ali na forma de trabalho. O que é maravilhoso ali é que não é que a gente cria e produz sem ser agência, sem ser produtora, sem ser nada do que já existe por aí. É que a gente conseguiu imprimir com muito valor um novo fluxo. Então, todo mundo veio carregado de vício, todo mundo já tinha trabalhado em algum lugar que tinha outros ranços e outras formas, talvez até ultrapassadas de lógica, né, de trabalho. E ali a gente conseguiu, na prática, porque a gente queria que fosse uma forma de trabalhar diferente, encontrar algo que fosse incrível para quem é home office, para quem, na verdade, está com fusos horários, né, as pessoas estão com fusos horários diferentes, e a gente consegue fazer todos os projetos acontecerem, né, como a gente teve a oportunidade lá atrás, quando a Dani me chamou, da gente fazer a história do Beco das Garrafas, né, que foi um trabalho que a gente amou fazer, onde a gente poderia ter contado mais uma história com os famosos da Bossa Nova, explicando o movimento, porque a Heineken, eu falando aqui pela Dani, mas Dani, você é muito ruim, né? Mas a Heineken estava investindo em mais um projeto maravilhoso do Open Your City, onde ela revitalizava e realmente ela trouxe a vida de novo, não só com curadoria musical, mas reconstruiu, né, o que foi Beco das Garrafas. E fazendo um encontro maravilhoso entre quem já tocava e já era conhecido do movimento cultural e musical da Bossa Nova com os novos talentos. E aí a Dani falou, vocês não querem contar uma história sobre isso? E aí a gente decidiu contar a história, na verdade, do ordinary people, né, das pessoas comuns que cresceram e nasceram ao redor daquele beco que se chama Beco das Garrafas, porque os músicos ficavam ali até de manhã e as pessoas não aguentavam o barulho e jogavam garrafa, né, nos músicos para eles pararem de cantar, de tocar até tarde. E aí no dia seguinte amanhecia aquele bequinho ali com os inferninhos todos, com um monte de garrafa, e a Heineken decidiu contar essa história, com uma história bem peculiar. Mas na Asas a gente não só conta as histórias, né? Na Asas a gente também faz curadoria de projetos e desenha processos criativos e de construção e desconstrução também, né? Eu continuo fazendo em paralelo à Asas, a minha consultoria estratégica de brand purpose, né, que é de propósito de marca. Como eu sempre trabalhei voltada para branding, eu ajudo muito em todos os projetos da Asas, nessa base de construção relacionada às necessidades da marca, como interpretar o briefing, com esse conhecimento de muita gente que tem ali na Asas também, muita gente talentosa que é marca ou trabalha com marca há muito tempo, né? E muitas vezes o projeto aterriza na Asas, em outros momentos eu sou envolvida em projetos que não necessariamente aterrizam na Asas, mas a Asas é, para a gente, um case de muito sucesso, só que não é necessariamente um sucesso empresarial, é um sucesso de encontro e de poder construir projetos que a gente acredita, sabe? Com gente que a gente curte conviver. Então, você imagina você pegar uma Mônica Waldvogel para roteirizar um projeto, como foi o curta, o documentário que a gente fez para o Itaú, alguns anos atrás, onde a Mônica também roteirizou as 2 séries de Molico para a Nestlé. Eu acho incrível, acho que é um novo jeito de fazer comunicação, né? Quando você sai do job descriptions de cargos e você vai atrás do capital intelectual que as pessoas têm, independente de onde elas estejam, qual é o fuso horário que elas estejam, porque é sobre o repertório, é sobre o olhar. Então, na verdade, acho um mega privilégio conseguir trabalhar com projetos assim. Eu queria te agradecer pela aula, Patrícia Weiss, porque foi uma aula
E eu acho que é um momento onde muita gente está refletindo muito sobre modelos, sobre o quanto tem que estar nessa caixinha, ou pode ser um modelo diferente, principalmente no nosso mercado de comunicação. Então, eu queria te agradecer, dizer que eu acho que você tem, onde você coloca a mão, assim, você consegue trazer o olhar humano, a verdade, e que você continue fazendo isso, que você continue provocando os profissionais de marketing no Brasil, como você também me provoca, e dizer que nunca imaginei que aquela reunião onde eu servi o cafezinho ia me fazer chegar até aqui e poder trabalhar junto com você. Então, de verdade, obrigada. Foi super bacana o papo. A gente poderia ficar aqui horas conversando, porque eu acho que tem muito conteúdo. E dizer que para a gente é um super prazer você ter batido esse papo freestyle. Nossa, eu que agradeço um monte. Eu posso ler só uma coisa para vocês que eu separei para ler para vocês? Claro. Claro, claro. Pelo momento que a gente está vivendo caótico. Eu fico me perguntando todos os dias, né? Qual é o sentido de tudo isso que a gente está vivendo hoje com esse maledeto coronavírus, com essa pandemia, né? Um microvírus suspendeu o peso do mundo, né? Aí eu lembrei muito de um texto, de um depoimento do Eduardo Galeano, esse escritor maravilhoso uruguaio que sempre soube decodificar e decifrar tão bem a América Latina. É bem pequenininho, ele não é longo, tá? Eu posso ler para vocês rapidinho o que o Galeano escreveu? E o Galeano nem vivo tá, então ele nem viu isso acontecer. Vou ler rapidinho, vamos lá. É sobre o medo e o que sai no momento desse de medo, né? O medo ameaça, as palavras do Galeano, tá? Se você fuma, você pode ter câncer. Se você respira, você pode se contaminar. Se você bebe, você pode causar acidente. Se você come, você pode ter colesterol alto. Se você fala, você pode ficar desempregado. Se você caminha, você pode viver violência. Se você pensa, você pode ter angústia. Se você duvida, você pode ficar louco. Se você sentir, você terá solidão. Para ter fôlego é preciso ter desalento. Para se levantar, tem que saber cair. Para ganhar, tem que saber perder. E aí o Galeano faz um exercício de solidariedade. Ele fala assim: o exercício da solidariedade é também um exercício de humildade, que ensina você a se reconhecer nos outros e a reconhecer a grandeza escondida nas pequenas coisas, o que implica denunciar a falsa grandeza nas grandes coisas, em um mundo que confunde grandeza com o que é só grandinho, como ele fala em espanhol, grandote. Ser capaz, então, de olhar o que não se olha, mas que merece ser olhado. As pequenas, as minúsculas e peculiares coisas da gente anônima. Esse micromundo onde eu, Eduardo Galeano falando, né, acredito que se alimenta de verdade a grandeza do universo. E, ao mesmo tempo, ser capaz de contemplar o universo através do buraco da fechadura. A partir das pequenas coisas, ser capaz de olhar os grandes mistérios da vida. Para vocês. Inspirada por um filósofo maravilhoso, Baudelaire. A gente tem que devorar a filosofia para tentar entender o mundo, né? Onde estamos, o que está acontecendo à nossa volta, né? Obrigado, gente, por nos incentivar sempre a contar histórias. Muito obrigada, gente. Vocês são incríveis. Não parem nunca mais, tá? Nossa, total aula, né? É por essas e outras que eu disse ultimamente que a Patrícia falou uma frase que eu acho que é uma das frases que mais fez sentido para mim. Ela falou: a gente está vivendo numa era de abundância de informação e escassez de significado. Muito obrigada, Patrícia Weiss. Ó, quem quiser o episódio 2 pode abusar de mim, tá? Tô dentro, eu quero ouvir muito de vocês. Então já vamos marcado, já no nosso compromisso. Já vamos marcar o episódio 2 de Patrícia Weiss, a continuação. A continuação, com certeza. Obrigado, Patrícia. Massa. Obrigada demais a vocês, viu, por esse convite e obrigada, Dani, também. E vocês estão fazendo um encontro maravilhoso, vocês estão gerando reflexão para as pessoas, vocês estão abastecendo as pessoas, isso é maravilhoso. Não parem de colorir o mundo da gente. Valeu. Beijo. Boa. Beijo. Obrigada. Muito obrigado. Valeu, beijo para todo mundo. Beijo, obrigado. Que lindo.
We saw